Hoje eu vou falar assim, um pouquinho do conceito de mol. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de estudar mol ano passado, mas vamos tentar desmistificar um pouquinho o conceito de mol. Os alunos acham muito difícil, que é um conceito extremamente complexo, mas na verdade é que a gente não está acostumado a usar no nosso dia a dia esse conceito. Então vamos tentar trazer mais para a realidade de vocês e ver como que isso aí funciona, tá bom? Então vamos começar. O mol é uma quantidade fixa. Vocês estão acostumados já, deixa eu só ampliar um pouquinho aqui. No dia a dia, no nosso dia a dia, nós costumamos agrupar e trabalhar com esses conjuntos para facilitar a nossa vida, tá? E o mol, na verdade, vem para facilitar a vida do químico, ok? Então, eu vou colocar para vocês algumas correspondências que utilizamos no nosso dia a dia para vocês pegarem o espírito da coisa, tá? Se vocês entenderem o raciocínio por trás desse conceito de mol, vocês vão conseguir trabalhar tranquilamente com essa quantidade. Então, vamos lá. Bom, então, o que é mol? O mol é essa quantidade fixa. É um conjunto. Quais outros conjuntos de quantidades fixas nós conhecemos? Por exemplo, quando eu falo um par significa o quê? Um par significa 2 unidades. Deixa eu me colocar aqui de volta, só um pouquinho. Tá? Então, um par significa 2 unidades. Toda vez que eu falo um par, vocês têm na cabeça que são 2 unidades. E se eu falo uma dezena? Uma dezena é um conjunto que representa quantas unidades? É um conjunto que representa 10 unidades. E se eu falo uma dúzia? Uma dúzia é um conjunto que sempre representa 12 unidades. Percebam que esse número, para cada conceito desse, é uma constante. Quando eu falo uma dúzia de alunos, vocês sabem que são 12 alunos. Se eu falo uma dúzia de laranja, vocês sabem que são 12 laranjas. Então, esse conceito independe do que eu estou contando. Eu posso contar alunos, eu posso contar laranjas, eu posso contar casas, eu posso contar ruas, mas quando eu falo uma dúzia, eu estou me referindo a 12 unidades daquela substância que eu estou falando. Quando eu falo uma centena, eu estou me referindo a 100 unidades, independentemente de 100 unidades de quê? Quando eu falo um mol, vocês conseguiram já pegar esse raciocínio? Qual será a constante que representa um mol? Já que a constante da dúzia é 12, a constante da dezena é 10, a constante da centena são 100. A constante... Opa, cadê aqui? A constante do mol é esse número enorme aqui. E olha lá, voltou a topeirinha aqui, tá? Então, quando eu junto essa quantidade de unidades, independentemente de qual for, né? 6,02 vezes 10 elevado a 23 unidades, eu tenho um mol, tá? Então, da mesma forma que uma dúzia é sempre 12, independentemente do que eu estou falando, se é uma dúzia de copos ou uma dúzia de carteiras, um mol é essa quantidade enorme de unidades. O que significa esse 10 elevado a 23? Significa que eu vou deslocar essa vírgula 23 vezes para a direita. Mas um mol, então, significa esse número enorme de unidades que a gente já vai deixar esse número por extenso para ver o tamanho dele. Mas por que um mol é um valor tão grande de unidades? Deixa eu entrar aqui um pouquinho.
para falar com vocês. Imagina só que uma molécula é muito pequena, ok? Essa molécula muito pequena, não dá para medir em balança, não dá para medir em balão volumétrico, não dá para medir em Erlenmeyer. Nós temos que pegar quantidades muito grandes, na ordem do mol, para essas moléculas serem mensuráveis. Hoje em dia, nós já conseguimos trabalhar com moléculas individuais. O Menino e Seu Átomo, que esse filme foi feito movimentando moléculas de monóxido de carbono na superfície de uma plaquinha de cobre bem pequenininha. Então, tem laboratórios que conseguem manipular átomos e moléculas, mas são laboratórios de ponta. Quem fez esse filme foi a IBM, que há décadas já trabalha com essa manipulação por microscopia de tunelamento. Mas nos laboratórios de controle de qualidade, né, nos laboratórios de escola, nos laboratórios das universidades, nós não conseguimos, via de regra, trabalhar com átomos individuais ou moléculas individuais. Nós precisamos medir uma quantidade em gramas ou em litros dessas espécies químicas que estamos trabalhando. Então, cada vez que eu pego uma colher de água, por exemplo, uma colher de sopa de água, eu tenho aproximadamente esse valor de número de moléculas de água dentro de uma colherinha, tá bom? Então, vamos continuar. Começaram a pegar o espírito da coisa? Então, um mol nada mais é de que uma constante, é um número constante. Da mesma forma que uma dúzia é 12, uma dezena é 10, uma centena é 100, um milhar é 1000 e um mol são 6,02 vezes 10 elevado a 23 unidades de qualquer coisa, tá? Se eu falar um mol de alunos, nós não temos um mol de seres humanos na Terra, né? Quantas pessoas tem na Terra? Alguns bilhões, né? E a gente vai ver que o mol é muito maior. Mas se a gente fala de átomos ou de moléculas, uma quantidade dessa aí que eu apresentei cabe numa colher de sopa, por exemplo, se eu estiver falando de moléculas de água, tá bom? Então, vamos voltar aqui. Bom, a gente usa esses coletivos de números para facilitar a nossa vida. Então, por exemplo, quando eu vou comprar ovos, os ovos são vendidos numa caixinha dessa daqui, que tem exatamente 12 unidades, ou seja, os ovos são comercializados em dúzia. Eu vou lá e compro uma dúzia, 2 dúzias, 3 dúzias, meia dúzia, né? Já para comprar telha, né, eu não vou comprar em dúzia. Eu uso muito mais telha do que 12. Então, via de regra, as telhas são vendidas em centenas ou cento, né? Quando eu peço 100 de telhas, vai vir 100 unidades de telhas. E quando eu falo 1 mol, que é esse valor aqui em unidades, vamos lá agora ver que tamanho que é esse número. Olha só. Então, se eu deslocar a vírgula 23 vezes para a direita, escrever esse número por extenso e não em exponencial, esse número aqui vai dar o quê? Olha, 1000, milhão, bilhão, trilhão, quatrilhão, quintilhão, sextilhão. São 602 sextilhões de unidades. Como eu disse para vocês, se eu pegar 1 mol de moléculas de água, eu vou pegar 602 sextilhões de moléculas e isso cabe numa colher de sopa. Então, uma colher de sopa de água tem aproximadamente esse valor de moléculas de água. A gente precisa trabalhar com esse coletivo, porque vai facilitar a nossa vida. Esse número aqui, tá? Esse 6,02 vezes 10 elevado a 23, ele é chamado constante de Avogadro. Avogadro é o nome de um cientista italiano
que viveu ali no século XIX, chamado Amadeu Avogadro, que foi o precursor dos estudos desse número aí. Gente, o importante aqui nesse conceito é lembrar que o mol é um valor constante, tá? E que é muito grande, é muito grande. Via de regra, a gente não transforma em unidades. O vestibular costuma cobrar, tipo, quantas moléculas tem 3 mols de moléculas, tá? Eu vou mostrar para vocês como faz esse cálculo, mas isso só serve para vestibular mesmo, tá? No laboratório, a gente usa mol, assim como nos ovos a gente usa dúzia, tá? E vou tentar mostrar como que trabalha com isso. Então, esse número aqui, olha, significa 602 sextilhões de unidade. Ou seja, outra forma de ver isso aqui, ó, 1000, milhão, bilhão, trilhão, 1000, milhão, bilhão, 1000, milhão, bilhão. São 602 bilhões de trilhões. É muita coisa. Beleza? Então, vamos lá. Bom, continuando. Então, olha, para ver se vocês pegaram legal essa história, e vamos começar a trabalhar com uma unidade que vocês estão mais acostumados, que é a dúzia, para vocês verem que é a mesma coisa, tá? Não tem diferença na análise, a análise é exatamente a mesma. Então, se eu perguntar assim, olha, quantos pés, ou seja, quantas unidades de pés há em uma dúzia de galinhas? E quantas asas, quantas unidades de asa há em uma dúzia de galinhas? Então, vamos começar a fazer uma análise bem simples aqui. Ó. Uma única galinha. Uma única galinha tem um único biquinho e tem 2 asinhas. Perfeito? E se eu pegar 2 galinhas? Olha, se eu pegar 2 galinhas, eu tenho 2 bicos e quantas asas? 1, 2, 3, 4. E se eu pegar 3 galinhas? Se eu pegar 3 galinhas, olha, eu tenho 3 bicos e quantas asas? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Perceberam a lógica? Cada galinha tem um único bico. Ou seja, se eu aumento o número de galinhas, proporcionalmente eu aumento o número de bicos na mesma quantidade. Se cada galinha tem 2 asas, à medida que eu aumento o número de galinhas, eu aumento em 2 vezes o número de asas, porque esse é o número de asas que cada galinha tem. E se eu pego uma dúzia de galinhas? Se eu pego uma dúzia de galinhas, eu peguei 12 galinhas. Então, se eu pego uma dúzia de galinhas, concordam comigo que eu tenho uma dúzia de bicos e 2 dúzias de asas? Esse é o raciocínio. Mas e se eu quero saber unidade? Qual é a constante da dúzia? A constante da dúzia não é 12? Cada dúzia não equivale a 12 unidades? Então, se eu tenho uma dúzia de bicos, eu multiplico pela constante da dúzia, 1 vezes 12, eu vou ter 12 bicos. Olha, vou contar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bom, se cada galinha tem 2 asas, 2 dúzias de asas eu vou ter em uma dúzia de galinha. Por quê? Cada galinha tem 2 asas. Se eu multiplico as 2 asas de uma galinha só por 12, que é a minha constante da dúzia, eu vou ter 24 asas. Olha, 2 asas aqui, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. Vocês conseguiram entender essa lógica quando a gente utiliza dúzia? Então, se eu quero saber quantas dúzias eu tenho de bicos e de asas de uma quantidade de galinhas, eu sei que cada galinha tem um bico, cada galinha tem 2 asas. É só pegar essa quantidade e multiplicar pela constante da dúzia, que é 12. Eu vou saber o número individual de bicos e asas que eu tenho, tá? Quando passa para a molécula, o raciocínio é o mesmo.
que vocês não estão acostumados com essa unidade mol. Mas se acostumar, vocês vão ver que é a mesma coisa. Então, vamos ver. Então, vamos para moléculas agora. Então, vamos lá para moléculas. Deixa eu entrar aqui. Tá. Bom, agora eu vou mudar minha pergunta. Em vez de dúzia, eu vou perguntar mol. Quantos átomos de carbono há em 1 mol de CO2? E quantos átomos de oxigênio? Vamos fazer a mesma análise. Vamos começar com uma única molécula. Ó, se a bolinha escura está representando o átomo de carbono e a bolinha vermelha está representando os átomos de oxigênio, essa é a molécula do gás carbônico. Ó, a molécula de gás carbônico tem um único átomo de carbono e 2 átomos de oxigênio. Perfeito? Então, em uma molécula, eu tenho 1 carbono e 2 oxigênios. Se eu pego duas moléculas eu tenho 2 carbonos, 1, 2, 3, 4 oxigênios. E se eu pego 3 moléculas, 1, 2, 3 átomos de carbono. 1, 2, 3, 4, 5, 6 átomos de oxigênio. Vamos voltar na lógica da galinha. Se cada molécula de gás carbônico tem 1 carbono e 2 oxigênios, cada vez que eu aumento a quantidade, eu vou aumentar essas espécies na mesma proporção. Ou seja, se eu tiver uma dúzia de átomos, eu vou ter uma dúzia de carbonos e 2 dúzias de oxigênio. E se eu tiver 1 mol? Bom, 1 mol eu não vou conseguir desenhar igual eu desenhei as galinhas, porque serão 602 sextilhões de átomos de gás carbônico. Mas, pela lógica, cada vez que eu aumento uma molécula, eu aumento 1 átomo de carbono e 2 átomos de oxigênio. Ou seja, se eu tiver 1 mol de moléculas de gás carbônico, eu vou ter 1 mol de carbono e 2 mols de oxigênio. Quanto que é isso em unidades? Bom, se eu estivesse falando de dúzia, uma dúzia de moléculas seriam uma dúzia de carbonos, 2 dúzias de oxigênio. Se eu quisesse saber o número de átomos, eu teria que multiplicar por 12. Eu teria 12 carbonos e 24 oxigênios. Mas se eu quero saber em mol, eu vou ter que multiplicar esse valor pela constante de Avogadro. Por quê? Porque é a constante de Avogadro que representa a quantidade de unidades dentro do mol. Então, 1 mol de carbono corresponde a uma vez essa constante chamada constante de Avogadro. Dentro de 1 mol de carbono, eu tenho 6,022 vezes 10 elevado a 23 átomos de carbono. Geralmente, esse número aqui, com 3 casas depois da vírgula, hoje ele tem mais números, ele é medido com bastante precisão. Nos nossos cálculos, a gente costuma usar só 6 vezes 10 a 23, tá? Porque facilita, para não ficar fazendo conta com vírgula. E quantos oxigênios eu tenho? Eu não tenho 2 mols de oxigênio, porque o oxigênio não é o dobro. Uma molécula de gás carbônico não tem sempre 2 átomos de oxigênio? Então, se eu tiver 2 mols, eu vou pegar o número 2 e vou multiplicar por essa constante, que chama constante de Avogadro, que é o número da quantidade de unidades dentro do mol. Quando eu tenho esse número aqui, olha, eu mantenho aqui o 10 elevado a 23 e multiplico só aqui, ó, 2 vezes 6, 12. Aqui eu estou representando, eu podia colocar 12 vezes 10 a 23, mas eu estou representando aqui por notação científica. Notação científica, a gente usa um único número antes da vírgula aqui, tá bom? Então, essa é a quantidade de átomos de oxigênio dentro de 2 mols de oxigênio, ou dentro de 1 mol de gás carbônico.